Olá, meu nome é Sanjus, eu faço parte do grupo 7 da UC de Biosistemas do Corpo Humano e hoje o meu grupo vai falar sobre a suprarrenal, o pâncreas e o pineal. Mas antes de falar sobre isso, nós precisamos saber de qual sistema eles fazem parte, e é do sistema endócrino. O sistema endócrino ele incorpora a hipófise, ou pineal, a tireoide, a paratireoide, as suprarrenais ou adrenais, o pâncreas e as gônadas. Ele é um conjunto de órgãos que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios, que são lançados na corrente sanguínea e irão atuar em outras partes do organismo, controlando ou auxiliando o controle de sua função. Uma das glândulas, como eu falei que vamos trabalhar nessa aula, é a suprarrenal, que sua principal função é a produção de hormônios. Na glândula suprarrenal são reconhecidas duas regiões distintas, medula e o córtex. Cada uma dessas partes produz hormônios diferentes e apresenta características próprias, que vamos ver mais à frente. A medula suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua. Isso acontece devido à pressão que o fígado exerce durante o seu desenvolvimento. A sua principal função é liberar hormônios em resposta ao estresse, através da síntese e a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, ou epinefrina. Ela também estimula a conversão de proteínas e gorduras em glicose, ao mesmo tempo que diminui a captação de glicose pelas células e aumenta assim a utilização de gorduras. A adrenalina ou epinefrina, assim como a noradrenalina, também é sintetizada pela glândula suprarrenal. Elas atuam juntas na produção de resposta rápida do organismo diante de situações de estresse. Córtex suprarrenal. Descrição: córtex suprarrenal ou córtex adrenal é a região mais externa das glândulas suprarrenais, onde são produzidos os mineralocorticoides e os glicocorticoides, nomeadamente a aldosterona e o cortisol, respectivamente. É ainda local de produção secundária de androgênios. Divisão anatômica. O córtex adrenal compreende três zonas principais ou camadas que são reguladas por hormônios distintos. Zona glomerulosa, que é a camada de células organizadas em espiral, localizadas abaixo da cápsula que compõe 15% do córtex, sendo responsável pela secreção do hormônio aldosterona sob a ação das concentrações de sódio e potássio de angiotensina. As células da glândula glomerulosa expressam uma enzima de aldosterona em síntese específica, também conhecida como CYP11B2. Zona fasciculada, que é uma camada de células organizadas em colunas localizadas na camada do meio do córtex, compondo 75% dele e secretando glicocorticoides sob a ação do hormônio ACTH. Zona reticular, que é uma camada de células organizadas aleatoriamente, localizadas internamente, que compõem 10% do córtex, sendo responsável pela secreção de androgênios adrenais sob a ação do ACTH e do hormônio estimulante do androgênio corticol. As glândulas adrenais vão receber irrigação sanguínea de ramos das artérias renais e ramos da aorta. Sua irrigação venosa direita se dá pela veia suprarrenal e a esquerda se dá pela veia renal esquerda. Pâncreas. O pâncreas encontra-se localizado na parte posterior do estômago. Possui aproximadamente de 15 a 25 centímetros e faz parte de dois sistemas. Sua função endócrina consiste na produção dos hormônios glucagon e insulina. O glucagon é responsável pelo aumento do nível da glicose na corrente sanguínea quando ela se encontra abaixo do que é considerado normal. E a insulina funciona como um sistema de alarme que informa às células individuais que a glicose do alimento está disponível. Agora eu vou falar sobre o glucagon. O glucagon é um hormônio produzido pelo corpo, mais especificamente pelas células alfas do pâncreas, e ele tem um efeito oposto ao da insulina, que é produzido pelas células betas do pâncreas. O glucagon, ele aumenta o nível da glicose quando ela está abaixo do normal, aumentando assim a glicemia. Ele atua na conversão do ATP e da AMP cíclico, que é um composto importante na iniciação da glicogenólise, com imediata produção e liberação da glicose pelo fígado. Quando a concentração da glicose decai na corrente sanguínea,
O glucagon ele estimula o fígado a decompor o glicogênio, sintetizado anteriormente, e a converter outras substâncias em glicose para sua liberação na corrente sanguínea. Em situações normais, a ingestão da glicose suprime a secreção do glucagon e há aumento dos níveis sérios de glucagon quando acontece o jejum. E a nível de curiosidade, quando os níveis estão muito elevados de glucagon, que é uma situação normal, isso pode ser causado por tumores pancreáticos como glucagonoma. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas e ele é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células, para que seja usada como fonte de energia para os processos de funcionamento do nosso corpo. O principal estímulo para a produção de insulina é o aumento da quantidade de açúcar no sangue após as refeições. Quando a produção deste hormônio é insuficiente ou ausente, como no diabetes, o açúcar não consegue ser levado para o interior das células e por isso acaba se acumulando no sangue e na urina, provocando complicações como retinopatia, insuficiência renal, ferimentos que não cicatrizaram e até favorecendo um AVC, por exemplo. O diabetes mellitus é uma doença na qual o organismo ele não produz uma quantidade suficiente de insulina ou não responde normalmente à insulina, fazendo com que o nível de açúcar no sangue fique excepcionalmente elevado. A micção e a sede aumentam e às vezes a pessoa pode perder peso mesmo que não esteja tentando. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo organismo, na glândula pineal localizada no cérebro, e a principal função desse hormônio é fazer a regulação do ciclo circadiano, que é basicamente o relógio biológico que define a que horas do dia o cérebro se sente cansado e que horas ele vai dormir. E essa produção de melatonina acontece especialmente no fim do dia e no início da noite, porque ela depende da ausência de luz. Então, quando a luz do ambiente diminui, a produção de melatonina aumenta. E isso culmina num fato muito importante. Estímulos luminosos, como usos de celular e qualquer outro aparelho que emita uma luz muito forte, pode acabar retardando a produção de melatonina e desregular o ciclo circadiano normal. Geralmente, a produção desse hormônio vai diminuindo conforme a pessoa envelhece, e é por isso que distúrbios do sono são muito mais frequentes em idosos e adultos. Além disso, um ciclo circadiano prejudicado pela falta de melatonina pode provocar doenças como diabetes, ataques cardíacos e até mesmo Alzheimer. Apesar de ser naturalmente produzido pelo organismo, também é possível obter a melatonina através de uma suplementação alimentar ou medicamentos, depende do profissional que transcrever. Dentre as 4 principais notoriedades e efeitos positivos provocados pela melatonina, nós temos a melhoria da qualidade do sono, possui uma ação antioxidante, reduz a acidez do estômago e ajuda a melhorar a depressão. Como ato final da nossa participação, o nosso grupo elaborou algumas perguntas no modelo Formulários Google, com fins didáticos, então você pode entrar lá e reforçar todo o conhecimento que você acabou de adquirir assistindo toda essa videoaula. Para ter acesso é muito simples, ou você pode acessar o link que está no grupo, ou então o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado.